queridos, muito bom dia. Vamos aguardar o Instagram, mandar essa live, mostrar que estou ao vivo para esse tempo de crescimento, esse tempo de entendimento precioso. Estou aqui mandando os meus avisos para os contatos aqui do Instagram. Vou chamar os nossos queridos para estarem aqui conosco, nos alimentando para esse tempo. Sim. Mandando aqui pra gente ter pão fresco hoje pela manhã. Pão fresquinho. Tô terminando. Vamos lá. Deus é bom. E sua bondade dura para sempre. Se você puder também, já vai mandando seus avisos para nós já começarmos, convidando os seus queridos, as pessoas que você ama, para esse tempo de crescimento, conhecimento, autoconhecimento. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Mara, que bênção. Convida, por favor, as pessoas que estão no seu contato, aí no Instagram, para a gente ter um tempo muito precioso. Pronto. Para a gente começar esse tempo nos alimentando, nos fortalecendo como palavras de vida, aqui toda sexta-feira às 9 horas pelo Instagram, um tempo em que nós temos sido profundamente alimentadas, tendo a nossa consciência expandida, olhos abertos. Então eu peço que você traga amigos, amigas que você ama e que você quer compartilhar esse tempo com os seus queridos. Essa live tem sido bênção. Nós temos falado sobre inteligência emocional, à luz da Bíblia. E eu quero muito que você traga para essa comunidade o maior número de pessoas possível, para que nós sejamos canal de bênção, façamos uma corrente do bem, não é mesmo? Porque nós temos que usar essa ferramenta, esse Instagram, para alcançar o maior número de pessoas que nós pudermos, para levar a palavra e tanta informação que é necessária num tempo de tanta dificuldade, num tempo onde nós podemos até compará-lo a um tempo bíblico. E eu quero que você, que esteja anotando, traga papel, caneta, porque você pode verificar isso depois, você pode se aprofundar. Eu peço e sempre sugiro que você leia novamente, que você revise, porque a repetição, ela é poderosa. A repetição é poderosa, porque, gente, presta atenção. O que eu vou falar para você agora é muito importante. Tudo na vida é treino. Tudo na vida é treino. Quem você é hoje, quem eu sou hoje, foi porque eu treinei, querendo ou não querendo, conscientemente ou inconscientemente. Então, se você passou, mesmo sem ter um entendimento, a boa parte da sua vida se criticando, se julgando, você está treinando o teu cérebro a continuar agindo assim. E você vai agir assim sem perceber. Por isso que nós temos a AME, a Academia da Mente Inabalável, para treinar a sua mente
a deixar de fazer algo inconsciente e conscientemente você transformar a sua mentalidade para que você alcance aquilo que você deseja. Porque se você não faz isso, inconscientemente, você traz na sua mente, na sua vida, comportamentos sabotadores. O que são comportamentos sabotadores? Eu quero ir para um lado, mas a minha mente me leva para o outro. Ou você nunca passou por isso? Eu desejo... Todo mundo quer coisa boa. Ou você quer alguma coisa ruim? Não. Mas por que a gente não conquista tudo de bom que a gente quer? Quantas vezes você pode ter se dito assim, você dito para você, eu faço tudo para conseguir isso, para me dar bem, para ter relacionamentos bons, mas não vai. Por quê? Porque as suas atitudes, decisões e escolhas te levam para outro lugar, porque a sua mente não foi transformada. Se a sua mente não for transformada, a sua vida não será. Porque se você não muda a sua mente, se você não treina a sua mente para agir diferente, para pensar, escolher, se você não toma a direção dela, porque a mente é sua, é você quem deve colocar códigos, registros novos aí. Então tudo nessa vida, queridos, é treino. Então se você treinou até hoje, se criticar, se maltratar, se você fez constantemente... teve atitudes e ações de pessoas que não se amam, qual será o resultado? Porque todo treino ele vai ter um resultado. Você não vai para academia? Né? Quando a pessoa começa a ir para academia, trabalhar o músculo, o corpo, em pouco tempo você já vê ali o músculo acordando, não é? Ele começa a aparecer, e quanto mais você faz uma coisa, mais forte aquilo fica. Quanto mais você usa o músculo, mais forte ele fica, não é assim? Com a nossa mentalidade é a mesma coisa. Você está sempre repetindo algo, está sempre treinando ou algo bom ou algo ruim. Isso é fato, ponha isso na sua mente agora. Por isso que é necessário a gente ter esse entendimento e conscientemente mudar o nosso modo de pensar. Mas para isso eu preciso de orientação, eu preciso de estratégia, eu preciso de ferramenta, eu preciso de gente, eu preciso ter um mentor, assim como muitas vezes nós precisamos de um personal ali para orientar a gente, porque talvez estejamos fazendo exercícios errados, e isso pode até causar lesão. Na nossa mentalidade não é diferente. Precisamos mudar o exercício para que nós tenhamos resultados diferentes. Precisamos mudar os nossos pensamentos, precisamos revisar os nossos pensamentos, precisamos revisitar situações para entender o porquê que fazemos isso, porquê que repetimos padrão. Já parou para pensar que você repete padrão sem saber, sem perceber? Talvez o modo que você se comunique, talvez o modo que você resolva conflito. Tem gente que resolve conflito fazendo greve de silêncio, não falo, fico uma semana sem conversar e aí, teoricamente, a situação esfria e volta como se nada tivesse acontecido, mas a situação não foi resolvida. Outras pessoas gritam, brigam, xingam, agridem, porém, nenhum dos extremos é saudável. Então, o modo com que você foi treinado para agir, ele se manifesta hoje, só que você precisa enxergar. Quais padrões estão se repetindo aí? E nós estamos aqui vai iniciar o novo módulo na Academia da Mente Inabalável, que chama-se Gerações Inabaláveis. Você deixa um legado para suas futuras gerações. Você é exemplo mesmo que você não queira para sua família. E esse módulo ele é incrível. Nós vamos ter convidados sensacionais para agregar, para fortalecer, para engrandecer a academia. E eu quero muito que você faça parte disso, porque nós precisamos caminhar com quem já passou por isso, com quem vai, junto conosco, nos levar a esse lugar que nós precisamos. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra que está em Gênesis 6, capítulo 9. Quem tiver, por gentileza, pode colocar aí, repete, escreve para mim, Gênesis 6, 9. É a história de um homem inabalável. Academia da Mente Inabalável. É um homem
inabalável. E ele não era inabalável porque ele era perfeito. Talvez quando você ouça a palavra inabalável, você imagina uma pessoa que não sente dor, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não cansa. Não, gente. Não. Inabalável é uma pessoa que tem certeza e está bem fundamentada naquilo que crê e naquilo sobre onde caminha. Noé, ele não era inabalável porque ele era perfeito. Noé, ele era inabalável porque ele escolheu, obrigada Tamires, porque ele escolheu permanecer firme quando todo em volta dele se desviava. Quando o mundo, as pessoas ao redor desse homem estavam totalmente contrários ao que ele estava fazendo. Agora você imagine como esse homem, ele nos ensina sobre estrutura emocional, sobre fé, porque, gente, presta atenção, eu bato numa tecla e eu quero muito que você entenda isso. A fé, ela não deve ser uma fé cega. Ela é uma fé que pensa. E qual é a base desse pensamento? É a palavra. É a palavra, não é uma fé irresponsável, é uma fé responsável, que tem a palavra como respaldo, que tem Deus como sustentador. Então Noé, ele não era inabalável porque ele não errava, ele era perfeito. Não, ele era inabalável porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia sobre o que ele estava caminhando e ele também sabia onde as emoções dele estavam depositadas e quem as dirigia. Porque emoção sozinha é pura força. E força sem direção é um perigo. Repete comigo. Força sem direção é perigoso. Emoção sem razão é força sem direção. Emoção sem a direção da razão, ela se sobrepõe à razão e aí ela é como um carro desgovernado. E eu quero falar sobre Noé, sobre este homem que teve um impacto extremamente poderoso sobre a sua família. Ele deixou um legado, ele foi inabalável, assim como você e eu queremos e devemos ser no contexto familiar que nós estamos inseridos. Porque quantas vezes eu já ouvi, e você também já ouviu, eu faço tudo pela minha casa, eu faço tudo pela minha família, eu mato e morro, parará. Quantos de nós também não falamos isso? Mas quantos de nós nos cuidamos para darmos o melhor para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso casamento? Quantos de nós vivemos, cuidamos, nos preparamos, cuidamos da nossa mente para que de nós se manifeste o melhor para a nossa casa? Já parou para pensar nisso? Porque aquilo que você faz, você está deixando um padrão para a sua casa. Assim como foi deixado para você um padrão da sua família. E se nós não revisitarmos, olharmos maduramente com o olhar de adulto, nós vamos repetir padrões e muitas vezes padrões de dor, muitas vezes padrões de agressividade, padrões de impaciência, padrões de irritabilidade. E é esse o padrão que você quer deixar estabelecido para sua casa? É esse o padrão, é esse o legado familiar, emocional que você pretende deixar para sua casa? Eu creio que não. Então Noé, ele é um exemplo para nós de fé no meio do caos. Gente, qual é o contexto social, qual é o contexto do mundo que nós vivemos hoje? Fala para mim se não é parecido com o contexto que a palavra fala. Eram tempos difíceis, eram tempos em que as pessoas tinham valores distorcidos. Não vivemos isso hoje? O tempo que Noé demonstra, e a palavra fala na Bíblia, era tempo em que as pressões externas faziam de tudo para desviar Noé daquilo que ele tinha proposto no coração dele
pela palavra, por Deus. Quantas pressões você e eu sofremos hoje para nos amoldar aquilo que tantas pessoas, rede social, o mundo diz que está tudo bem. Você sabe no fundo que não está. Você sabe no fundo que isso não faz parte dos valores que Deus deixou estabelecido. Mas o mundo aí fora quer, de uma maneira agressiva, forte, que a gente se adapte, se amolde a esses padrões. Para que a gente se afaste da presença de Deus. Porque no meio do caos, no meio da desordem, há de se ter clareza. Porque senão a pessoa se perde. E no meio do caos, no meio dessa situação, o Senhor levantou esse homem. Talvez, no meio de situações tão difíceis na sua vida, o Senhor esteja te levantando agora. Para que você transforme a realidade, para que você transforme o ambiente. De uma maneira firme, de uma maneira ousada, de uma maneira alinhada com a palavra. De uma maneira alinhada com aquilo que Deus diz. Alinhada à verdade. Esse homem, ele é uma inspiração, um modelo de uma pessoa que foi inabalável e deixou um impacto para suas gerações. Ele foi um exemplo de fé em meio ao caos. Porque Deus encontrou ali um coração diferente. E a palavra é muito clara que o nosso coração ele é extremamente enganoso. E o mundo diz o que para nós? Siga o seu, complete a frase, coração. Segue o seu coração para ver onde você vai dar. Você vai ser liderado, governado pelas suas emoções. E a emoção, ela é um indicador, ela é um mensageiro. Não deve direcionar você. Noé tinha um coração voltado para Deus, um coração justo, um coração íntegro, mesmo vivendo num ambiente totalmente corrompido. Essa clareza, essa certeza do nosso objetivo, colocando o nosso coração alinhado à verdade, vai fazer com que a gente não se corrompa em meio a tantas vozes. Em meio a tantas vozes. E a história desse homem diz que Deus o chama para construir algo que nunca havia existido. Olha que loucura. Talvez, preste atenção no que eu vou te falar. Talvez Deus esteja chamando você, talvez não. Se você está ouvindo isso, é para você. Talvez você esteja sendo chamada agora para construir algo na sua família que nunca existiu antes. Talvez você diga assim, mas minha família sempre foi assim, grosseira, briguenta, impaciente, eu sou assim. Não, você pode mudar essa história, você pode quebrar esse ciclo hoje para deixar um legado diferente para os seus filhos, para os seus netos, para a sua futura geração. Você não precisa passar para frente um legado de dor. O Senhor te chama hoje, nos chama hoje, para quebrar ciclos familiares de dor. E eu não estou dizendo que só tem coisa dolorida. Mantenha o que é bom. Mas aquilo que é ruim, aquilo que trouxe dor, você pode sim olhar e dizer, conscientemente, com fé, e fazer uma escolha. Eu não quero continuar isso. Eu não quero deixar isso. Eu não quero continuar repetindo esse padrão na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos, netos e futuras gerações. Noé foi chamado a construir uma arca e colocar a sua família lá. Lembrando que era num tempo onde não havia chovido. Era coisa de doido ou não era? Então talvez hoje, se você se levante para proteger a sua família e querer fazer algo diferente, tem muita gente que vai se levantar e falar assim, você tá doida? Olha, o mundo é diferente. Hoje as coisas mudaram, a modernidade está aí, isso é normal. Errado sempre vai ser errado, certo sempre vai ser certo. Princípio é sempre princípio, proposta é sempre proposta. E a proposta ela existe para te desviar do princípio, para te desviar da verdade. Cuidado com as vozes.
Então Deus, ele pegou Noé ali e falou: construa uma arca, coloque ali a sua família. E o que Noé fez? Obedeceu, seguiu um propósito. Ele poderia ter ouvido vozes estranhas. Você é louco, você tá doido, de onde você tirou essa ideia de que vai chover? Você é maluco, você é radical, você tá muito, você tá indo muito para a igreja. Eu tenho certeza absoluta, fora os xingos, as infâmias, a fofoca, quantas coisas, quanta gente se levantou contra esse homem que decidiu guardar a sua casa e mudar a realidade da sua família, quebrar padrões que aquele mundo trazia. Nós podemos fazer isso. Quantas vezes, quando nós queremos sair de um contexto corrompido, de mundo, onde todo mundo está falando que é normal, quando você decide caminhar numa direção oposta, você vai ouvir críticas daqueles que querem fazer com que você volte para o caminho que para eles está mais confortável e normal. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamada para ser inabalável na fé que Deus colocou no nosso coração. E essa fé, ela só vem quando nós ouvimos a voz dele, quando nós ouvimos a palavra. Essa fé que nos torna inabalável é aquela que nos faz obedecer sem ver. Porque o mundo, ele está mostrando para você e fala assim: faça isso. E Deus fala: me obedeça, que você vai ver. É o contrário. Quantas vezes Deus nos chama para construir algo, para fazer algo, sem que ninguém esteja entendendo? Educar os nossos filhos de uma maneira diferente, ensinar. Sim ou não? Um ministério, um projeto. Ficar ali valorizando aquilo que Deus valoriza, cuidar daquilo que Deus cuida, ouvir aquilo que Deus fala. Porque o que a gente mais vê hoje é assim, gente: eu confio em Deus, eu creio na palavra, mas a hora que tem uma palavra ali que vai contra as suas emoções, a pessoa fala assim: eu não concordo com isso. Não, para mim essa parte não vale. Gente, eu ouço isso. Eu sei que você talvez já tenha até falado isso. E graças a Deus, a nossa opinião não interessa. Porque se interessasse, se valesse, não ia ter padrão algum, muito menos um padrão divino. Sim ou não? Então a nossa opinião diante de Deus, ela não importa. Por isso, quando o Senhor te chama, e Ele está te chamando hoje, para uma nova mentalidade, para uma família restaurada, para um tempo novo, vai ter que mudar atitude, vai ter que mudar ação, decisão, vai ter que escutar coisas e trabalhar aquilo, deixar sair e focar o seu ouvido naquilo que Deus está dizendo para você. E isso vai exigir de você fé, resiliência e confiança. Sim. A sua família não vale isso? Gente, sabe quanto tempo Noé levou construindo essa arca? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos sendo ridicularizado. Mais de 100 anos sendo incompreendido, isolado. Ele foi emocionalmente pressionado, mas ele não desistiu. Talvez você esteja batalhando, trabalhando numa situação que você quer que seja diferente e tá aí alguns meses e já tá miando, já tá cansado, já tá querendo desistir. Força, meu filho, força, minha filha. Fé vai exigir de você firmeza, paciência, posicionamento. Existem coisas que não vão acontecer do dia para a noite, atente-se a isso. Nós vivemos numa geração imediatista. Veja um jovem, um adolescente aí,
que se demora um pouquinho, clicou ali, demora mais que 10 segundos, o adolescente está ficando irritado, não sabe esperar. Todo processo, ele tem um propósito. Então, cresça, amadureça. Se Noé tivesse sido imaturo, ele não teria suportado o processo e não teria transformado a sua casa. Se ele tivesse cedido às pressões emocionais sociais, todos da sua família teriam morrido. Se ele tivesse seguido o coração, as emoções, o que um passava na frente falava, o que outro passava e falava, ele provavelmente não teria concluído esse projeto. Nós vamos sustentar emocionalmente uma visão quando a nossa emoção estiver firmada em Deus. Quando nós entregarmos as nossas emoções para Deus, sabe? Porque se eu não der uma direção à emoção, você vai ser como uma folha levada ao vento. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora você está decidida a mudar a sua realidade, a sua mentalidade, outra hora não é bem assim. Então, se as suas emoções não estiverem firmes, dominadas, direcionadas, elas vão dominar você. E aí você não vai concluir esse projeto. Porque muitas coisas, eu digo, a grande maioria das situações externas vão dizer para você parar. Isso chama resistência. Quando você decide fazer algo melhor, maior, que vai trazer um benefício para você, ao seu redor e para sua família, inevitavelmente vai haver resistência. Se você quiser descer ladeira abaixo, não tem resistência alguma. Agora eu quero debandar, agora eu quero jogar tudo pro alto, eu quero largar a mão de tudo, não vai ter resistência. Você vai conseguir facinho. Mas decida mudar de mentalidade. Decida mudar de vida. Decida dar um testemunho diferente. Decida se levantar aí como uma pessoa de fé que quer deixar um legado diferente. Decida subir de nível, mudar de degrau. Você vai encontrar com uma situação chamada resistência, que quer te puxar para o lugar que você já está. Por isso que você vai ter que ter domínio sobre as suas emoções, colocá-las no lugar certo. Elas são mensageiras, elas não devem direcionar, elas não devem mandar, elas só devem direcionar, indicar. Opa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O que eu vou fazer com isso? Não é ela quem vai dar a conduta, é você. Então, cuidado. Quando tudo ao redor te disser, pare, bobagem, está cansada, larga a mão. Redirecione as suas emoções. Ser inabalável, gente. Anote essa palavra, inabalável. Não é você ter ausência de emoção. Não é você ser insensível. Não é você levar uma pancada, uma crítica e você nem ligar. Não, você vai ligar. Vai ter dia que você vai estar triste. Vai ter dia que você vai ficar chateada. Vai ter dia que você vai estar cansada. Você é gente. Você é ser humano. Mas ser inabalável é ter certeza do seu propósito. Ter certeza da voz que você está ouvindo. É ter profundidade de raiz, de propósito. Talvez quando a gente fala inabalável, você fala, poxa, isso não é para mim. É para você. É para todos aqueles que desejam e sabem que podem ter as suas emoções firmadas. Inabalável é ter profundidade. É saber quem você é. É saber a sua identidade. É saber que também você é vulnerável e tá tudo bem. É saber que você vai precisar descansar e tá tudo bem. Ser forte não é trabalhar sem parar, fingir que não está doendo, não. Inabalável é ter profundidade de propósito. Sabe? Como os montes de Sião que não se abalam. Mas não diz que não tem chuva, que não tem vento, que não tem tempestade. Noé, ele não só sobreviveu.
Anote isso. Ele salvou a sua casa. Ele livrou a casa dele de um padrão do mundo. Ele livrou a casa dele daquilo que as pessoas falavam, isso é normal, larga a mão, bobagem. Não é isso que a gente vive hoje? Quanta coisa a gente escuta? Não dá nada não. Ou frase que eu não gosto. Ai, não dá nada. Não dá, é. Uma hora o não tem nada a ver se torna tudo a ver. Cuidado, abra os seus olhos. Uma geração que é inabalável, ela não se preocupa só com o agora. Ela entende que a sua posição, que a sua fala, que as suas emoções, elas têm impacto lá na frente. Se preocupa com o que você vai deixar para aqueles que vierem depois de você. Ela se preocupa, uma geração inabalável se preocupa em curar dores, traumas e feridas que ela vem trazendo de gerações passadas e não quer reproduzir isso para as que virão. Uma geração inabalável se preocupa com a construção de uma base sólida para as próximas gerações. Você já pensou o que você vai deixar para as próximas gerações? Quando o seu filho, a sua filha, os seus filhos olham para você, o que eles veem e falam, uau, eu quero deixar isso para os meus filhos. Isso que meus pais estão reproduzindo, isso que os meus pais estão fazendo é muito bom. Ou talvez eles olhem e falem assim, pelo amor de Deus. E eles são exemplo do que eu não quero repetir. Eu já ouvi isso. Os meus pais, para mim, são exemplos daquilo que eu não quero fazer. É esse o legado que você quer deixar? Você acha que isso é uma geração inabalável? Geração inabalável se preocupa. Eu quero muito que você, hoje, tenha esse entendimento e comece a partir de agora. Não precisa mudar tudo. Eu tenho 2 notícias para você. Uma é, você não precisa mudar tudo. Mas a outra é, você precisa mudar alguma coisa. Você precisa mudar alguma coisa. Não é tudo, mas algo sim. Quem você quer ser no meio dessa geração? Você vai seguir o fluxo? Vai seguir aí as coisas como estão acontecendo, uma geração sem valor, corrompida, que tudo pode? Ou vai firmar a sua fé num propósito profundo, firmar sua fé na rocha? Quem você quer ser no meio dessa geração? Como você quer ser lembrada? Você quer ser copiada como um modelo digno de fé, de resiliência, de confiança? Ou você quer ser lembrada como não quero copiar? O que Deus tem pedido para você fazer, mesmo que ninguém às vezes entenda? Talvez você precise mudar até de ambiente, tá? Eu creio que Noé, enquanto ele estava cumprindo o propósito dele, ele não saía conversar, bater papo com quem pensava diferente dele, com quem poderia tirá-lo do propósito. Você realmente está disposta a ser diferente para se manter fiel? Responda-se essas perguntas. Que tipo de legado você está construindo para sua família, para sua casa? Você é a mudança que precisa, a cura você pode trazer essa cura, essa mudança para a sua geração vindoura. Você não vai desonrar os seus pais de jeito nenhum. Muito pelo contrário, você vai honrar. Isso é bíblico. Isso vai prolongar a sua existência nessa terra. Mas você tem a obrigação de escolher o que você quer que se prolongue. E a dor você não precisa trazer. Mas para isso você precisa ver. Para isso você precisa mudar a sua mente. Para isso você precisa treinar a sua mente a ser diferente daquilo que você aprendeu até hoje. Você aprendeu como resolver conflito, você aprendeu como se comunicar, você aprendeu como viver, você aprendeu como escolher, você aprendeu coisas sobre casamento, sobre trabalho, sobre dinheiro, que talvez vieram de padrões familiares negativos de dor e que precisam ser transformados.
E você, a partir daquilo que você aprendeu, você treinou, você continuou repetindo escolhas. Quando você repete escolhas, atitudes, você está repetindo um padrão. E aquilo vai se fortalecendo na sua mente. Então você precisa hoje quebrar esses padrões e instalar padrões saudáveis para que haja o fortalecimento de laços familiares e você sim, através da sua vida, você instale um lar saudável, com padrões emocionais saudáveis. E Noé é esse exemplo para nós. Ele escolheu obedecer, ele escolheu ser diferente e colocou ali toda a sua família. Agora eu te pergunto, se Noé não fosse um exemplo de um homem digno, justo e fiel, você acha que a família dele teria seguido? Teria seguido Noé? Claro que não. Então a mudança ela começa em nós primeiro, para que nós instalemos novos padrões e as pessoas da nossa casa olhem para nós e falem, esse é o modelo a ser seguido. Esse é o modelo de cura. Esse é o modelo de compaixão. Esse é o modelo de firmeza, de fé, de integridade. É possível, queridos. É possível. E eu quero, nessas palavras de vida, fazer uma oração com você. Eu quero muito que você declare essa oração breve, para que ela guie, a partir de hoje, essa transformação que está disponível para você. E a sua família vai viver esses benefícios. Então repete comigo. Senhor, levanta em mim uma fé firme como a de Noé. Repete comigo, Senhor, levanta em mim uma fé firme como a de Noé. Que eu não me abale pelas pressões externas, mas que eu me fortaleça pela sua palavra. Veja se você não está cedendo a pressões externas e deixando a palavra que é rocha firme de lado. Que eu não me abale pelas pressões externas, mas que eu me fortaleça na sua palavra. Dá-me coragem para obedecer, mesmo sem entender. Consegue repetir isso? Dá-me coragem para obedecer, mesmo sem entender. Que eu seja firme na minha geração, na minha família e instrumento de salvação para minha casa. Amém? Que essa palavra guie o seu dia, que você esteja atenta a ela e firme a essa voz, para que você faça parte dessa geração inabalável. Diz para você, repete comigo, eu sou parte da geração inabalável. Repete, você tem que ouvir o que você está falando. Quantas pessoas você ouve, quantas coisas você ouve, mas ouve agora o que você está declarando. Eu faço parte da geração inabalável. Eu obedeço pela fé, permaneço firme em Deus e não me conformo com esse mundo. A minha casa será salva. O meu legado permanecerá e eu vou permanecer firme até o fim. Assim como Noé, eu ando com Deus, mesmo quando ninguém mais anda. Que essa palavra, que essa declaração se fortaleça no seu espírito e na sua mente. E você vai manifestar aquilo que está dentro de você. Por isso, se fortaleça, declare com fé, crendo que é a palavra, essa declaração, tem o poder de transformar a sua mente, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Queridos, Deus abençoe o dia de vocês, a sexta-feira de vocês. Olá, Candy! Da Argentina, hermanos, que bênção! Deus te bendiga, Deus te bendiga. Deus abençoe vocês, queridos. Um dia de bênção, shalom. De uma geração inabalável, shalom.